Vamos de conteúdo polêmico hoje. Eu vou contar pra você qual foi o livro mais legal que eu já li sobre hábitos e qual foi o livro mais chato que eu já li sobre o mesmo assunto. Seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Carla e aqui você vai encontrar conteúdos relacionados à rotina, hábitos, equilíbrio e um compilado de coisas necessárias para que você tenha uma vida leve e equilibrada. Eu quero aproveitar para pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. É muito importante que você se inscreva e ative o sininho, que assim você sempre vai ser notificado todas as vezes que eu trouxer um conteúdo novo por aqui. Bom, então vamos lá para os livros. Sem mais delongas, eu quero fazer um vídeo super rápido, prático aqui. E na verdade não sei se vou conseguir, porque todas as vezes eu quero fazer um vídeo super rápido e prático e eu acabo trazendo um vídeo longo, porque eu falo demais, não sei se você já percebeu. Mas vamos lá. Eu quero começar falando sobre o livro que eu menos gostei. Eu quero falar sobre ele. Mas antes de começar a falar qualquer coisa sobre qualquer um dos livros, esse vídeo é nada mais nada menos do que a minha opinião sobre esses livros. Não significa que é uma regra, não significa que é uma verdade absoluta. É o que eu achei, é a minha opinião. E a gente sabe que opinião é uma coisa muito particular, envolve muitos fatores particulares de cada pessoa. Então vai envolver o perfil daquela pessoa, os gostos daquela pessoa, enfim, envolve todo um contexto relacionado àquela pessoa que vai fazer com que ela goste ou não goste de uma coisa. Então era só pra deixar isso muito claro. Vamos lá. O livro que eu menos gostei sobre hábitos. Talvez você fique muito surpreso com o livro que eu menos gostei sobre hábitos, porque ele é um livro muito conhecido, ele é muito popular, que é nada mais, nada menos do que O Poder do Hábito. Eu não sei se você já leu esse livro. Eu não sei se em algum momento alguém já te indicou esse livro, eu não sei qual a sua relação com esse livro, mas eu acredito que você já tenha pelo menos ouvido falar, ou já tenha visto alguém falando, ou algo assim sobre esse livro. Eu, por exemplo, antes de ler ele, já tinha ouvido muito falar sobre ele, já tinha visto muitas pessoas lendo esse livro, enfim, já tinha ouvido muito falar sobre ele. E, obviamente, eu fui ler, né, pra saber o que tinha, quais eram os aprendizados, o que trazia de interessante nesse livro. Ele é um livro razoavelmente grande, na minha opinião. Ele é até bastante grosso. Então, eu achei ele um livro bastante extenso. E vamos lá, por que eu não gostei, então, desse livro? O que tem aqui que me fez odiá-lo? Por que eu não achei um bom livro? Na minha opinião, na minha percepção, a partir dos meus gostos, a partir do meu perfil, eu achei um livro muito cansativo. Eu achei um livro muito repetitivo. Eu achei um livro muito maçante. Sabe quando você começa a ler e aí começa a contar muitas histórias e começa a falar de muitas pessoas? A história de um conhecido, a história de um pesquisador, a história de um professor, a história de um amigo, a história disso, a história... E começa a trazer história de um monte de gente, e aí ele começa a contar muitas histórias para exemplificar. Isso é benéfico, né? Trazer exemplos eu considero um ponto muito benéfico para os livros, porque os exemplos são uma forma de simplificar, para que a gente consiga entender melhor o conteúdo proposto. Só que nesse caso aqui, ele trouxe muitos exemplos e pra mim, na minha percepção, ficou muito cansativo. Além de ficar muito cansativo, ele ficou extenso e aí ele ficou repetitivo, porque basicamente ele ficava repetindo histórias para trazer a mesma coisa. Ele traz, obviamente, né, conteúdo sobre os hábitos e tudo mais, mas na minha opinião, ele acaba repetindo muitas coisas, e muitas coisas que não tem tanta relevância assim, que não tem tanta importância, que deixa uma leitura super cansativa, desgastante, maçante, e que não é algo assim que você diga, nossa, como isso aqui é legal, como isso aqui é interessante, como isso aqui vai mudar a minha vida de fato. Ele até traz aqui, vou mostrar pra você, o que ele traz, basicamente a estrutura do livro. Ele fala sobre a regra para mudança de hábito. Ele fala que você não pode eliminar um velho hábito, só pode mudá-lo. Então ele traz que você não vai eliminar os hábitos, você só vai substituí-los, você só vai mudar ali alguma rotina na sua vida. Então, por exemplo, ele traz ali a estrutura, né, dos hábitos. Ele fala assim, como funciona? Você vai usar a mesma deixa, vai fornecer a mesma recompensa e você vai mudar a rotina, ou seja, o hábito ali, o comportamento que você está fazendo. Você deixa a mesma deixa, a mesma recompensa e você muda o que você está fazendo, que ele chama aqui de rotina. Então, a deixa seria o estímulo, o porquê você está fazendo alguma coisa. A rotina é o que você faz, seria o hábito, né? E a recompensa é o que você vai sentir depois que você realizar aquela ação. Que a gente sempre vai fazer alguma coisa visando uma recompensa no final. Então, basicamente, ele traz essa estrutura aqui.
Deixe a rotina e recompensa. Até aí tudo bem. Ele traz esse esqueminha, ele traz o desenho e ele vai explicando como que funciona. Só que a grande questão é que ele vai repetindo isso no livro muitas e muitas e muitas vezes. Então, ó, aqui tá aparecendo de novo. E aí, se eu ficar passando e ficar mostrando pra vocês, ó, cada pouquinho ele traz de novo o mesmo exemplo, o mesmo modelo, exemplificando a mesma coisa, sabe? E aí acaba que parece que você tá lendo um livro desse, um livro que é grande, e parece que você tá lendo um monte de enrolação que tá falando a mesma coisa. Você começou o livro, ele tava falando de uma coisa, dando um exemplo, e você tá terminando o livro e ele tá falando sobre dando os mesmos exemplos ali, falando, né, obviamente que ele vai falar sobre hábitos, mas ele tá usando ali o mesmo exemplo, enfim. A questão é que eu não me agradei por esse livro, eu achei que ele é um livro muito grande, ele poderia ser reduzido pela metade se ele falasse só o essencial, só o que precisa, sendo muito mais prático e didático, sabe? Então, assim, quem gosta desse livro, não se sinta ofendido. Quem realmente gostou, quem realmente conseguiu usar na prática, na própria vida, quem conseguiu aplicar, quem conseguiu transformar na sua vida, muito bom. Continue gostando, releia, use pra sua vida se você gostou, tá? Eu só tô trazendo a minha visão, a minha opinião sobre o que eu achei desse livro. Eu confesso que as expectativas pra esse livro eram altas e basicamente eu me frustrei porque quando eu terminei esse livro, eu falei assim, nossa, graças a Deus que eu terminei de ler esse livro, porque eu não aguentava mais. Sim, eu sou dessa, assim, eu não gosto do livro, eu já fico, aquela leitura já não começa a não fluir, eu já começo a ficar desinteressada. Então, assim, eu fiquei inclusive muito feliz quando eu acabei de ler esse livro por eu ter lido ele inteiro, porque a minha vontade era de deixar ele de lado já antes da metade. Então, eu finalizei, eu li ele inteiro, mas eu não aguentava mais a leitura, já tava cansada, já tava de saco cheio dele. Infelizmente, essa é a minha opinião, é o que eu achei desse livro. É a minha experiência com O Poder do Hábito. Bom, então qual foi o livro que eu mais gostei? Agora você já sabe qual eu menos gostei e qual é o que eu mais achei relevante, o mais interessante pra mim. O que eu mais gostei sobre hábitos foi este carinha aqui, Hábitos Atômicos. Esse livro aqui, ao contrário de O Poder do Hábito, as minhas expectativas eram baixas, porque eu li primeiro O Poder do Hábito, então eu já tava meio, ai meu Deus, mais um livro de hábito que pode ser que eu não goste. Então, expectativa baixa, e no final eu fiquei extremamente surpreendida. Gente, esse livro aqui, sério, eu acho que ele é muito menos conhecido, muito menos famoso, digamos assim, do que O Poder do Hábito. Eu não sei, mas posso estar falando besteira, mas eu acredito que Hábitos Atômicos seja um pouco menos conhecido, porque a gente, em todo lugar que a gente vai, a gente vê falar sobre O Poder do Hábito, a gente vê ele em qualquer livraria, em qualquer lugar. Você vai em livraria de aeroporto, tem esse livro. Você vai em livraria pequena, de cidade pequena, tem esse livro. Em qualquer lugar tem ele. E Hábitos Atômicos tem também, mas não sei se talvez porque a capa desse aqui também chama um pouco mais atenção por ser amarela, né? Mas enfim, é um livro muito conhecido. E Hábitos Atômicos é aquele livro que é extremamente necessário, sabe? Então, ó, ele já é bem menorzinho do que O Poder do Hábito. Assim, é muito útil, ele é muito prático, ele é muito didático. Definitivamente esse livro é aqueles livros que você não quer parar de ler. Ele é muito gostoso de ler, a leitura dele flui, é leve. Ele traz exemplos também, exemplos incríveis, por sinal, exemplos que fazem com que você pense, nossa, sabe aquilo que te traz um insight, uma clareza muito grande, que você traz para sua vida e que faz sentido, e você consegue encaixar todas as peças nos seus devidos lugares. Esse livro aqui, desde estrutura, desde forma de abordagem de conteúdo, desde o que ele traz aqui sobre os hábitos, esse livro aqui, do geral, assim, é um dos melhores livros que eu já li até hoje. Não só falando sobre livros de hábito, mas no geral, assim, é um dos melhores livros que eu já li. Eu sinceramente fiquei muito impressionada. Eu definitivamente fiquei pensando o quanto esse autor é incrível, o quanto ele é bom no que ele faz, o quanto ele consegue trazer exemplos, o quanto ele consegue trazer o conteúdo de uma forma clara, de uma forma simples, sem tantas enrolações, sem tantas histórias, sem tantos exemplos, trazendo os exemplos necessários para entender o conteúdo, trazendo o tanto de conteúdo necessário para você entender, mas sem ficar com tanta enrolação.
Entende o que eu tô falando? Então, basicamente, ele até traz uma estrutura semelhante ao Poder do Hábito sobre a criação, né, de novos hábitos e tudo mais. Em Hábitos Atômicos, ele traz que para você criar um bom hábito, você também vai precisar de 4 passos. Em Poder do Hábito, ele traz 3, né, 3 passos. E aqui ele traz 4 passos. Então, seria o primeiro, estímulo, desejo, resposta e recompensa. Então, para você criar um bom hábito, um novo hábito, primeiro você precisaria tornar esse hábito claro, que seria o estímulo, tornar ele atraente, que seria o desejo, tornar fácil, que seria a resposta, e tornar satisfatório, que seria a recompensa. Da mesma forma que para você se livrar de um mau hábito, você usaria também a inversão dessas 4 leis. Então, seria as mesmas leis, mas fazendo o contrário. Então, ao invés de você tornar claro, você torna invisível. Ao invés de você tornar fácil, você torna difícil. Ao invés de você tornar atraente, você torna desinteressante. Então, para você inserir um hábito, você coloca as 4 leis. E para você remover um hábito, você inverte essas 4 leis. E aí ele explica cada uma das leis. Ele traz toda a questão da identidade por trás de um hábito, que não é simplesmente você querer inserir um hábito. Esse hábito precisa estar relacionado com a sua identidade, porque é isso que vai fazer com que você seja constante, que você consiga manter isso na sua vida por bastante tempo. Talvez também seja um dos motivos pelos quais eu fiquei apaixonada por esse livro, porque é justamente isso que eu acredito. É que para que você faça alguma coisa, aquilo precisa fazer sentido para você. Aquilo precisa fazer parte de quem você é ou de quem você está se tornando. Porque se não fizer sentido para você, você não vai continuar na sua vida. Você vai fazer por um tempo e você vai retornar ao ponto inicial. E ele explica isso tudo muito bem aqui nesse livro. Ele traz a questão dos pensamentos, das crenças, da identidade. Ele coloca ali a estruturação de um novo hábito para abandonar outro hábito. Ele traz exemplos extremamente claros e simples que fazem com que você entenda exatamente o que está instalado na sua vida. Você entenda os seus comportamentos, que você entenda como que você vai fazer para eliminar isso ou para inserir algum hábito novo. Bom, e dá pra ver o tanto que a gente gosta de um livro pelo tanto que a gente pinta ele, né? Olha esse aqui, todo pintado. Já o Poder do Hábito, coitadinho, tá praticamente em branco. Quanto mais eu gosto do livro, mais eu grifo, mais eu faço anotações, mais eu escrevo. Então eu li e eu amei. E agora o Luiz tá lendo e ele também tá amando muito. Então o que eu não grifei, ele tá grifando. E aí esse livro vai ficar todo pintado, todo escrito até o final. Inclusive, tava até falando pra ele antes que eu sou muito chata, gente. Eu sou chata com os meus livros. Eu falo pra ele, ó, se você vai grifar, se você vai sublinhar, faz retinho, não faz de qualquer jeito. Não fica riscando assim, não risca torto. Eu sou bem chata quanto a essa parte mesmo. Mas é porque definitivamente meus livros são os meus xodós. Então eu tenho um certo apego por eles. Mas basicamente, resumindo, esse foi o livro que eu mais gostei. Um livro excelente. Eu recomendo que você leia esse livro. Se você não leu, se você leu O Poder do Hábito, leia esse livro aqui também, pra você tirar as suas próprias conclusões. Se você gostou do Poder do Hábito, leia Hábitos Atômicos, que eu acho que você vai gostar muito também desse livro, porque ele é excelente, excepcional. Assim, 5 estrelas pra esse livro aqui, sabe? Se você não leu nenhum dos dois, sugiro que você leia os dois pra você tirar suas próprias conclusões. Então, pra você saber qual deles você vai gostar, qual você não vai gostar, ou se você vai gostar dos dois, você precisa ler os dois pra você tirar suas próprias opiniões. Mas enfim, que se eu tivesse que te recomendar um dos dois, obviamente eu iria te recomendar Hábitos Atômicos. Mas como nós não devemos simplesmente acatar o que outras pessoas falam, né? Então leia os 2 livros e veja qual você gosta mais, qual faz mais sentido pra sua vida, qual vai agregar mais pra você. E se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo, comenta aqui embaixo do vídeo se você já leu algum dos 2 livros, o que você achou, qual você gostou mais, qual você gostou menos, qual a sua opinião sobre eles, que eu vou ficar muito feliz em saber. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. Aproveita também e compartilha esse vídeo com alguma pessoa que também gosta de leituras, com alguma pessoa que está tentando mudar e inserir hábitos, porque esse vídeo pode contribuir demais. Muito obrigada pela sua atenção e eu vou te esperar no próximo vídeo.